Sejam todos bem-vindos a mais um Hashcast, podcast focado em profissionais da saúde e da área da beleza que trabalham em clínicas, consultórios e estúdios. Hoje a gente está vindo aqui bater um papo, saber um pouquinho mais da história do Lucas, um mentorado meu. Prazer estar podendo gravar com ele. Quero fazer isso mais vezes com o pessoal que passa pela mentoria. É o Lucas que é de São João da Boa Vista. O Lucas que tá quase indo casando, né, Lucas? Já vou pôr o Sim, seu na brecha aqui na reta. Então, a noiva do Lucas fica tranquila que ele vai passar esse ano aqui comigo e ele vai casar rapidão, porque eu sou a favor disso. reta final mesmo. Reta Já tá final. marcado, não? Não, tá, a gente já tá à procura da casa. Tá, sei. Pra casar, agora precisa de cara. Casar precisa de assinar papel, rapaz. Muito bom, muito bom. Bom, Lucas, se apresenta aí pro pessoal. Fica à vontade. Bem, meu nome é Lucas, como o Hash falou. Hash, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Muitas pessoas já passaram aqui, grandes nomes. E eu poder estar aqui nossa, para mim já é um elogio para mim como mentorado seu, no sentido de estar conseguindo ter algum resultado, né? Mostrar algum resultado e poder falar sobre isso. Sou fisioterapeuta já há 15 anos. Eu sempre trabalhei com a parte de osteopatia e terapia manual. Saí da faculdade, já fui fazer minha primeira pós em osteopatia, né? Especialização. A primeira foi no IDOT. Tá? Então, com 6 meses de formado, eu já comecei a atender e atendi a domicílio. Comprei uma maquinha, comecei a atender a domicílio. Depois de 6 meses, eu tive, eu acho que o meu primeiro insight sozinho, que eu estava perdendo um dinheiro, porque as pessoas entravam em contato, eu falava que era domicílio, elas não queriam mais. É mesmo. É mesmo. Entendi. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, ó, preciso de algum lugar para atender, senão não vai dar certo. Agradeço meus pais porque me bancaram por 6 meses. É, abrir um consultório do nada, muitas vezes dá. É, Não é na fácil. Quando eu abri o consultório, a primeira coisa que eu fiz foi um anúncio pequenininho de tamanho de um cartãozinho num jornalzinho de graça que entregam no sinal da minha cidade, né, que tem uma tiragem, eles entregam de graça lá, Sim. então todo mundo pega. E fiz alguns folders, comecei a deixar em tudo que é lugar. Deixava em padaria, em açougue, em clínica. Eu saía na cidade deixando uns bloquinhos em tudo que era ponto. Ia pro consultório, ficava lá sentado, às vezes o dia inteiro esperando um paciente. Aí começou a girar, graças a Deus, começou a aparecer um paciente, outro. E nisso, com 6 meses, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, esse mês eu pago o aluguel, Legal. né? Aí, com um ano de consultório, eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe e falei, olha, dessa vez eu pago tudo, não preciso de ajuda pra nada. Ali foi a primeira realização, né? Mira sensação de liberdade, né? Foi. E aí fui trabalhando, fiquei eu acho que 2 a 3 anos no primeiro consultório, 4 anos no primeiro consultório. E aí eu recebi um pedido de despejo, quase. Aí chegou, não tá dando certo, vou ter que aumentar o aluguel, alguma coisa, meio que tirando eu de Uhum. lá. E aí eu consegui cair achar uma outra clínica, né? Essa clínica era uma policlínica cheio de médicos. Eu falei, bem, preciso estar nesse meio, né? E aluguei a sala. Nessa época eu já estava me sustentando, já não precisava mais de ajuda nenhuma. Fiz uma reforminha na sala e foi onde que eu fiquei até esse ano, né? Que completaram 8, 9 anos ali na clínica. E aí eu mudei para um novo consultório, Onde você foi pro né? consultório novo, né? Isso. E A gente se conheceu pela Escola de Osteopatia de Madrid, né? Tava isso dando que aula foi lá. a segunda especialização que depois de alguns anos resolvi fazer. Uhum. Quando que foi isso mesmo que eu dei a primeira aula pra vocês? Foi o módulo de torácica. Foi 2000, a turma acho que é 2020. 2020. 2020. Daí é interessante que eu fiz essa trajetória também, em termos de
de passar por uma escola durante a faculdade, que foi a mesma que você fez. Depois eu entrei na escola de osteopatia de Madrid, né? E depois acabei virando professor ali também. Interessante esse começo, né? Que na maioria das vezes não é fácil, né? Não Não. é fácil. A gente passa por situações. Sempre falo que eu comecei atendendo e eu meio que defini que eu não queria atender pacientes de convênio, né? Então eu atendi um mês, decidi largar. Então para isso eu precisei arrumar empregos fora da fisioterapia, que até que não tinha nada a ver. Mas coloquei na cabeça que eu seria o mais rápido possível, né? Eu precisaria sair dali o mais rápido possível. Mas morava na clínica no fundo da clínica da minha prima. E a partir dali a gente foi conseguindo crescer, né? Acho que isso é importante porque muita gente às vezes vê um momento, mas não vê a dificuldade, né? Então, passar, pô, teve a ajuda do pai ali, mas se não tivesse, ia ter que dar um outro jeito, ia ter que fazer alguma coisa. Então, o comecinho ali, eu vejo que na maioria das vezes, para quem já vai para o consultório, não é fácil, Não. né? Normalmente a gente precisa ter uma renda paralela ou ter uma ajudinha no começo ali, mas ao mesmo tempo é algo que no longo prazo ele é muito vantajoso, né? Às vezes tem gente, por exemplo, que nem lá ali nos primeiros 6 meses, um ano, você devia ganhar menos do que talvez você tivesse dentro do hospital ou se tivesse CLT em algum lugar, tá? Sim. Mas talvez você estaria acomodado hoje e estaria ganhando a mesma coisa nesses 20 anos, ao invés de estar ganhando 20 vezes mais, É, 10 vezes mais, né? eu conheci a osteopatia na faculdade com um dos professores que eram do IDOT. E aí chegou no estágio, no, no estágio da faculdade, né? Eu tive um insight ali que aconteceu no estágio de ortopedia, porque na época eu tinha feito já 2 módulos do IDOT antes de terminar a faculdade. Uhum, Na época podia, né? Não tinha sim. essa regulamentação toda. E, e aí tava um paciente lá com dor no ombro. Aí eu já vim meio com a visão da osteo ali, pensando no grande dorsal, já tinha visto o ilíaco posterior. Falei, eu vou manipular esse ilíaco, né? E eu tava numa salinha, e bem na hora a professora do estágio entrou. E aí ela olhou, o que você tá fazendo? Falei, eu tô tratando a lombar dele por causa do ombro. Se é pra tratar a lombar dele, manda ele trazer uma guia da lombar. Eu olhei e falei, não, isso daqui eu não vou querer nunca, sabe? Eu já sei o que eu Aí, não quero, né? é. E aí eu fiquei maravilhado, né? Porque quando eu era aluno ali com o professor, eu sempre fui um aluno que eu não anotava tanto, mas eu tinha que visualizar muito. Uhum. Então, como ele via que eu não anotava, ele me pegava de cobaia. E aí ele ia fazer o teste lá, você tá com dor aqui? Toque. Caramba. Então, era isso que eu queria, né? Assim, Sim. eu falei, não, eu quero esse resultado rápido. Então, e aí depois desse corte que eu tive no estágio, eu falei, não, não consigo trabalhar em clínica, eu vou ter que dar um jeito de ser eu mesmo, Uhum. né? Então foi Legal. aí que eu tive essa saída, Sim. Às mas vezes, o primeiro passo é saber o que não quer, né? é, Já é um ótimo caminho, já você ir eliminando coisas. Porque a gente sai da faculdade muitas vezes com muitas opções, né? Então, saber o que não quer já ajuda bastante também. Muito bem, Lucas. E, bom, basicamente, então, sua trajetória em si foi de consultório, focada em terapia sim. manual, osteopatia, né? E numa cidade, tem quantos mil habitantes lá? Lá tá chegando a 100 mil habitantes, 100 mil cidade. habitantes, tá? Uma cidade de porte bom, né? Que não é Ela uma é, cidade grande, mas também não é uma ela é o polo cidadezinha. regional ali, né? Da região, ela é a maior, então as outras cidades ali se concentram até para São Legal, João mesmo. legal, legal. E o que que te fez fazer fisioterapia? Já parou pra pensar nisso? Não? Já. Foi, eu jogava tênis e, e aí eu tive um meio condilite. Fui no ortopedista lá em São João. Ele virou Jogava pra mim, tênis, você não tem cara jogava. de tenista, não. Eu joguei 12 anos. Eu joguei 12 anos, joguei. E até na época eu tava entre o top 3 do ranking. Tinha A, B e C. Eu tava no B, mas tava entre os top 3. E me deu uma epicondilite gigantesca no cotovelo direito. Eu fui no ortopedista, ele virou pra mim e falou assim: para de jogar que melhora.
E eu não queria parar porque faltava 3 meses pro Master, né, da federação, que era os top 8. Ah, Aí chegou no... E eu continuei jogando. Tinha época que eu não conseguia segurar o copo, mas dava um jeito e ia jogar. E do nada, não sei o que aconteceu, fortaleceu, sei lá, na época, o que que eu fiz, alonguei, fortaleci, fazia tudo que aparecia, que falava pra fazer, e melhorou. E aí no nesse torneio, no segundo jogo, eu tive uma distensão no tie-break do terceiro set, uma distensão de panturrilha. Na verdade, foi uma cãibra, caí no chão, meu pai chegou, apoiou meu pé lá, meu porra. pai pegou e empurrou, deu aquela pedrada na panturrilha. E aí eu tive a lesão, passei de novo no outro ortopedista, e ele mandou eu fazer a fisioterapia na época. Aí eu fui fazer, aí eu falei, nossa, legal, né? O choquinho na perna, recuperar, faz aqui. Eu falei, ah, legal. E eu queria ir para a área meio que da saúde mesmo. Uhum. E aí, quando voltei para os treinos, né? Aí eu tava conversando com o educador físico meu, falei, ah, eu acho que eu vou fazer educação física, eu gosto de tênis, gosto do esporte, gosto dessa área. Ele olhou para mim e falou, olha, tem uma coisa que tem pouca turma aqui em São João e tá crescendo. Faz físio. Eu falei, ah, tá bom. E assim, como eu admirava muito esse educador físico, que era o meu personal na época, eu fui fazer. Eu caí de paraquedas ali, aí dali já o professor de cinésio, ele osteopata, aí foi meio que uma coisa Interessante. atrás da outra. Minha ida pra fisioterapia também foi meio por causa de lesão também. Eu jogava futebol e, putz, muita lesão, muita lesão. E aí eu ficava muito no departamento médico, né? Mas o que me levou mesmo foi que a gente tava numa semifinal e eu tava no banco de reservas na Ponte Preta e eu ia ter a oportunidade de jogar. E um pouco antes eu machuquei o joelho. Mas foi uma lesão muito simples hoje. Eu olho pra ela, tipo, possivelmente uma semana eu já tava em campo. Só que eu fui tratado de qualquer jeito, assim, não é de qualquer jeito, né? Do jeito que era ali, mas, tipo, pô, muito pouca coisa que daria pra fazer a mais ali pra acelerar a minha reabilitação, né? E aí acabou que eu fiquei de fora do jogo por conta dessa lesão e eu fiquei puto, cara. Na hora ali eu falei, pô, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero melhorar os outros mais rápido. Então, foi aí que eu caí, depois acabei também, os professores apresentaram a osteopatia e foi indo ali, né? Nessa pegada. Então foi pela dor, na maioria Foi. das vezes é pela dor, né? E nesse Master teve uma outra coisa que aconteceu. Gente, não é nada contra médico, principalmente ortopedista. Mas tinha um dos jogadores tava lá, ele tinha ganhado todos os torneios que ele tinha ido. E a única pessoa que ele perdeu foi pra mim. E o pai dele era médico. E a hora que eu caí machucado, eu lembro certinho. O moleque virou e falou assim, ó, ô pai, olha ele. Ele, não, ele é o único que te põe em risco. E ele foi campeão, sim, do Master naquela época, mas teve essa, né? Então, assim, eu peguei uma dor ali que eu falei assim, não, eu não quero que outra pessoa passe por essas coisas, né? Mas faz parte, né? Acho que Mas, quando a gente olha para dores, cicatrizes, medos, né? São coisas que estão ali por algum motivo para impulsionar a gente para uma direção, né? Acho que às vezes pelo amor a gente não consegue. Quando tá tudo muito certinho, é difícil a gente mudar a direção, né? É difícil a gente tomar decisões mais fortes, tal, porque a gente fica na zona de conforto. Muito legal, muito bom. E bom, aí a gente se conheceu lá e ano ano passado. passado, Foi finalzinho do ano, né? foi em começo de junho que a Junho. gente conversou. Isso, a gente conversou, você me procurou ali e tal, querendo saber um pouco mais sobre a mentoria, né? A gente conversou, a gente viu que você tinha um perfil para entrar. Como eu falo, sempre tem uma conversa, né? Inclusive,
Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui. Você clica e a gente vai para uma sessão estratégica, tá? Dependendo, você vai cair comigo, dependendo, vai cair com a minha equipe, mas de qualquer forma, o objetivo é te ajudar e ver se você tem condição para dar próximos passos, tá? Eu não aceito todo mundo. Por quê? Porque não é todo mundo que eu consigo ajudar. Então, ou porque você não está no momento ainda, ou porque eu não tenho a condição de te ajudar, então tem um filtro em relação a isso. Aí a gente vê qual programa que você pode entrar ou não, né? Em que momento ali a gente pode ajudar mais você. Então, de qualquer forma, só se cadastrar aqui e a gente bate um papo. Se você quiser dar um próximo passo aí, tá legal? Então o Lucas fez isso, a gente conversou ali, eu lembro que acho que eu já ajustei alguma coisa ali pra você, né? Como é que foi? Você me deu a patada de amor, né? Aquela patata do hash, né? Essas coisas eu não lembro. Você falou uma lá que assim, cutucou eu, né? Que foi? Você chegou pra mim e você falou assim: há 3 anos eu tava igual você. Falei, caramba, em 3 anos, 3 anos, dá pra mudar. Então, né? A gente conversou, né? Eu falei, olha, o que acontece comigo é que eu gasto muita energia para trazer paciente, não consigo manter um fluxo, é muito paciente rodando na agenda. Eu tô e eu achando que tava super bem, né? Tipo, eu tô faturando isso, e na época tava batendo 8, 9 mil. Tá. Foi um mês assim, bateu 10, sabe? Uhum. E aí foi onde que conversei com você, né? Aí você falou, ó, te entendo. E aí você deu uma ajustada, né? Você virou pra mim e falou, ó, você só vai mudar isso na conversa. Foram 3 frases que você mandou eu colocar e trocar em ver como usar. E aí você falou, ó, daqui um mês a gente conversa de novo. E aí, por causa da mudança dessas 3 frases, teve um aumento de faturamento de 5 mil no mês. Tá. Né? Sem ajustar valor, sem ajustar nada. Aí você chamou eu de novo. Aí foi até um sábado, 3:30 da tarde. Eu ainda virei pra minha namorada, né, a Érica, eu virei pra ela e falei assim, amor, o resto tá me testando pra ver se realmente eu quero entrar na mentoria. Porque quem faz uma reunião 3:30 da tarde num sábado? Eu marquei pra reunião. Foi, cara. Eu sou Aí doido assim. eu falei, bom, fazer a reunião, eu vou lá no consultório, né? Aí foi até onde que a Érica ficou do lado lá, você Lembro, viu ela a lembro, primeira vez. lembro. Aí eu falei, ó, Resh, melhorou tudo isso, mas foi na época da pandemia, né? Eu falei, ó, pela pandemia eu tive problemas financeiros dentro de casa, né? Graças a Deus tinha uma rendinha, mas foi gasto essa Aham. renda. E eu falei, ó, eu não vou conseguir fazer parte por causa do financeiro quando te pagar. Você virou para mim e falou, não, a gente vai fazer desse jeito aqui, você tá dentro da mentoria, você vai vir aqui pro 360, a gente já vai ajustar mais coisas agora, você já vai assistir as aulas, né, o Gravado. programa gravado, e aí a gente senta depois e acerta a parte do financeiro mesmo, né? E aí, na outra semana, a gente conversou no sábado, na terça eu dei o diagnóstico Covid em mim. Eu falei, pronto. Agora ferrou. Como que eu vou fazer para pagar ele? No final do mês já vou ter que ir para lá de onde vai ser o dinheiro. Eu falei, bem, não adianta desesperar. Como tem que ficar de repouso, isolamento, minha sala era no fundo da clínica, eu saía do estacionamento e já entrava na minha sala. Uhum. Passei 2 dias inteiros ali sugando todo o conteúdo ali online, né? Que você passou a assistir todas as aulas. Já voltei, já mudei o padrão ali do consultório. Legal. E ali já foi melhorando, 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 até onde que chegou na data 360. É Aí isso aí. chegou aqui, você já foi mostrando, foi fazendo coisa, eu já voltei. Aí eu já tava incomodado com a minha sala. Eu cheguei e falei, eu vou mudar. Ah, Vou mudar de sala. dá uma pausinha aí. Bom, então, deixa eu. É que tem coisa que você lembra que eu não Sim, vou lembrar de jeito nenhum. sim. Mas o.
Bom, essa parte eu lembro que a gente negociou valores, porque isso muitas vezes eu faço, ainda mais que eu já conhecia e tal, né? Não é para qualquer um que eu vou fazer isso mesmo. É, mas aí, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona, quando a pessoa entra na mentoria, né? A gente tem um encontro individual, você tem o direito de estar na imersão, qualquer imersão, o C360. O C360 ele é uma imersão de 3 dias, né? Com profissionais da saúde, onde a gente aborda 6 pilares principais. Então, a gente trabalha o modelo de negócio, a gente trabalha o fluxo do cliente, a gente trabalha seu posicionamento, a gente trabalha toda uma parte de gestão, marketing e venda. Então, e você sai com recursos práticos para executar. Quem que não tem resultado vindo aqui? Quem não pratica as coisas, quem não põe em prática as coisas, tá? Porque do resto, eu dou garantia de 6 meses. Se você não tiver resultado nenhum, se você não pagar o curso com ganhos extras e você fez o que eu pedi, eu devolvo seu dinheiro inteiro. Fica tranquilo. Por quê? Porque sim. Porque eu sei que vai dar resultado. É impossível não ter resultado, tá? E não é porque eu sou bonzão e nada. É porque eu sei o tanto de ponto cego que tem em clínica, consultório, porque a gente não é treinado para isso, tá? Eu tinha os pontos cegos também. E eu fui ver, e na verdade ainda tenho, tanto que eu tenho um mentor faz 5 anos. Sempre tem acompanhamento constante. Mas eu sei que tem ponto cego. Então, quando a gente ajusta isso, né, o Lucas falou, um ajuste de 3 linhas, 3 frases, faz o cara ganhar 5 mil reais a mais no mês. Então, imagina isso no prazo de 10 anos, né? É muita diferença. Então legal. E aí tem um conteúdo gravado e depois tem, aí foi onde começou a Foi. mentoria, né? Aí onde a gente tem encontros quinzenais no modelo de hot seat, ou seja, pergunta e resposta. Então o Lucas vai lá e me faz alguns questionamentos, eu vou e direciono ele os próximos passos, né? Acho que essa é a condução. E aí, como é que foi depois que você voltou ali do Aí, C360? Você falou que estava incomodado com a sala. fiquei incomodado com a sala porque eu comecei a reparar em alguns pontos que os pacientes falavam, né? Eu estava numa clínica com, no mínimo, 8 a 10 profissionais, Uhum, sendo 6 ou 7 médicos, uhum, e nenhum indicava eu. Já começava por aí. Uma recepção em comum, né, onde que eu atendia de hora marcada, dificilmente eu atrasava, mas às vezes os outros atrasavam, a recepção lotada, algumas coisas que eu via que incomodavam o paciente. sim, E aí eu ia conversar com o paciente e falar, olha, a gente vai ter que fazer um, né? Antes eu falava, ó, você vai ter que voltar para a próxima consulta, né? Porque meio que a gente é condicionado no começo a você vai fazer uma consulta e falar para voltar no máximo mais duas, né? Não tem aquele acompanhamento, plano de tratamento, que foi uma coisa que a gente ajustou bastante, né, no meu atendimento. E aí eu escutava o paciente falar assim, mas vou ter que voltar aqui por causa da localização, dificuldade para estacionar, tá. algumas coisinhas. E aí eu falei, bem, eu tenho que mudar também até a minha roupa, como eu atendo, né? Que até ontem você mostrou lá na aulinha lá, né? Falei, tem que mudar. Só que aí, se eu mudar, não tá batendo com a clínica, Tá. né? Então começou. E aí eu fui incomodado, onde que eu falei, eu vou mudar. Aí até minha mãe brincou comigo. Tá, mas você vai mudar? Vou. Você tem dinheiro? Não. Mas você vai gastar? Vou. Minha mãe ficou assim, meu Deus do céu, o que que ele vai Tá fazer? louco esse Tá menino, louco, né? o que que ele tá procurando? Fui lá, né? Fiz um empréstimozinho ali para quitar a conta, fazer tudo ali. Em vez de ficar com 10, fica com uma só, né? Mas bem concentrado, já estava Uhum, seguro para fazer isso sim. daí pelas mudanças, pelo ganho que já estava dando. Uhum, Na nossa segunda conversa, eu já tinha aumentado a consulta em R$ 20, né? E aí falei, bem, esse valor aqui já ajusta, dá para mudar a sala, vou mudar. Arrumei a sala, né? Mudei, saí de uma clínica que estava praticamente do lado do centro,
para um bairro mais afastado, porém é um bairro nobre da cidade. Sim. Né? E é onde que o polo médico está se concentrando. Tá. Então, primeiro teve um ajuste na comunicação com o cliente, Sim. né? Depois um ajuste de precificação. Não foi um ajuste grande, mas quando você multiplica 100 atendimentos vezes 20, nós estamos falando de R$ 2.000 a mais. No seu caso ali já era um valor a mais considerável, né? Já pagaria um aluguel maior, já pagaria algo que funciona, fora que você já estava tendo mais clientes também. Sim. E depois foi um ajuste de posicionamento, né? Então, quando a gente fala da embalagem, é uma coisa que eu bato bastante nisso, na embalagem que a gente apresenta, né? Então, se eu mudo a embalagem, eu começo a ajustar. Então, a embalagem que você queria colocar na sua roupa não estava condizente com a embalagem da clínica. Então, a gente precisava fazer uma mudança em relação a isso. Tá. Uma coisa interessante que eu vejo muito esses dias eu até conversei, fiz uma entrevista com um cara, um fisioterapeuta que eu fui atender na clínica dele até. E um tempo atrás, logo no comecinho, e eu conversei com ele, um cara que trabalha o dia inteiro, 12 pacientes por dia e tal, e cobra um valor que praticamente era o que eu cobrava quando eu tava começando. Só que o cara, ele tá infiltrado num ambiente que ele é o que mais cobra. Então, numa dessa, a pessoa ela sente assim, pô, mas como que eu vou subir? Como é que eu vou tomar uma atitude? Por quê? Porque dentro daquele ambiente ele é o maior, ele é o melhor e ele fica inseguro, porque, pô, eu já cobro mais que as outras pessoas. E aí eu não consigo dar passos diferentes, né? Então, quando a gente quer dar passos diferentes, a gente tem que estar infiltrado em ambientes, com pessoas que estão com essa mesma vibe. Senão, se fosse, por exemplo, se eu não tivesse lá na mentoria, se eu não chegasse pra você e falasse, viu, pode ir, vai que vai dar certo. Vai, se já não tivesse visto algum resultado. A hora que sua mãe falasse, tá louco, menino? Você fala, eu tô, mãe, desculpa, eu vou voltar aqui. Porque é normal, não é que a mãe faz por mal. A mãe, que você acha que a mãe dele quer o melhor pra ele. Do mesmo jeito que minha mãe, quando eu me formei, ela falou, você vai prestar concurso público, porque é bom. Eu falei, tá bom, mãe, vamos prestar. Aí eu passei e não fui. Mas a mãe, ela quer o melhor, né? Só que nem sempre o querer o melhor é entender o melhor, né? Existem momentos diferentes de vida e entre outras coisas. Então, estar em um ambiente que te favorece o crescimento é muito importante, né? Eu vejo isso que eu sempre eu tenho que mudar, assim, porque senão a gente fica estagnado, a gente se coloca numa situação de muito conforto, entre aspas, né? E então acho que isso talvez tenha te ajudado também, né? De ter essa vai pra lá que vai dar certo. Que você traz exemplos também, né, dentro da mentoria. Você tá conversando, tava junto. E ali eu falei, não, dá. Tem caminho, tem como, vai. E aí eu mudei, né? Você Fui mudou lá, quando mesmo, consultor? outubro. Foi rápido, né? A Foi. mudança. A gente começou a mentoria em junho, praticamente, né? Julho. Agosto eu decidi mudar. Aí foi setembro arrumando a sala, fazendo, né, as modificações na sala lá para mim. Comecei em outubro lá. Tá. E aí não não modifiquei o valor porque eu não queria escutar, pô, mudou de lugar, mudou o valor, né? Que eu já tinha ajustado em agosto quando eu decidi ali, Sim. né? E mudei para lá. E aí algumas frases que eu escutava lá na clínica, no consultório novo eu não escutei. E aí me posicionava, já mudou o posicionamento, né? Chegava e falava, olha, teu caso, 5 consultas. Tá bom, quando que eu volto? Eu não escutava, mas vou ter que voltar aqui, né? Esse aqui que pegou. E aí foi girando, girando, e você vinha, ó, pensa bem, tá na hora já de reajustar, reajustar. Eu, não, Hash, espera. Não, Hash, espera. Com medo. E ele falando, você falando. Até que chegou agora, meio de janeiro, eu falei, vou reajustar. Reajustei e por teoricamente uma surpresa, porque o medo é a agenda diminuir, encheu mais.
cobrando mais caro e tendo mais pacientes. Automaticamente, automaticamente o bolso vem maior, né? Sim. Foi onde que deu, né, o que eu mandei para você lá que, ó, passou da meta, né, que a gente tinha colocado para 4 meses. Tá, legal, legal. Então em 4 meses você bateu 22. 22. Então saiu de 8, média de 8, 9 ali para 22 em 4, 5 meses. 5 meses praticamente. Acho que é um crescimento aí legal, né? Acho que dá pra ter pagar R$ 1.000 a mais na sala, né? Sim. Dá pra casar. Sim. Agora o Não, cara mas já não era, tem era, era, comprometimento. era ali, ela Só. estava terminando a faculdade, conseguiu o emprego, saiu já terminou a Entendi, faculdade empregado, entendi, então agora tá tudo encaminhado. entendi. Agora ele vai Agora trazer sim. ela pro C360 agora em março, que vai ter, né? Pra ela Sim. poder fazer muito dinheiro aí ele vai subir ela e vai começar a aposentar. Ele vai querer. Eu entendo esses caras aí. Não, agora dá pra casar. Não, legal, legal. E aí é interessante que o Lucas estava com 3, 4 meses de mentoria. A mentoria ali que ele entrou durava 6 meses. E eu decidi abrir um programa, né? Que esse programa eu abro uma vez por ano. Quer dizer, abro. Foi o primeiro programa né? Dessa modificação. Talvez a gente abra um por semestre ou um por ano, não sei ainda. Mas eu falei, ô Lucas, seguinte. Vai ter uma parada aí que vai ser diferente, vai ser um acompanhamento de um ano, vai estar mais perto, vai ter mais encontro individual, vai ser mais caro, mas é diferente e tal, e vai estar com uma galera que o foco é um crescimento ainda maior. Eu não sei se é para você, porque é do seu consultório e tal, e eu não sei se a gente consegue esticar o máximo que der. Aí eu lembro que você falou, eu também não sei se a gente chega nesse número, né? Porque o foco é clínicas aí, consultórios acima de 500 mil a 2 milhões no ano, né? Falou, não sei se eu consigo chegar nesse número nesse ano 2023, mas eu quero estar junto, porque se eu não bater lá, eu vou esticar o máximo possível, né? E acho que esse é o pensamento, né? Esse é o pensamento, assim, pô, eu quero estar num lugar que eu, Leandro, pelo menos, eu sempre quero estar num lugar que eu sou o pior da mesa, ou Exato. um dos piores da mesa. No pior no sentido de talvez hoje estar num momento que eu não consiga esticar o que a galera estica, né? Mas talvez se o meu foco estava sendo daqui 5 anos fazer 20 mil, eu já estou fazendo agora. E talvez o que seria 22, talvez a gente vai para 35. Ah, não vou chegar nos 50, nos 45, mas pô, 15 mil, 10 mil a mais por mês no ano, são 150 mil no final do ano. E o conhecimento, E né? faz muita diferença. O principal ali, a hora que você falou isso daí, eu falei, não, você falou, ó, é uma coisa diferente, a gente vai aprofundar mais, vai sugar mais. Eu falei, peraí, então tem coisa ainda para tem mais algumas camadas, né, para ir. Eu preciso disso. Legal. Muito bom. E essa questão de camadas é importante. Porque às vezes a pessoa acha que a gente não quer entregar, né? Tipo, então por que já não fala tudo uma vez? Uhum. Porque não tá preparado. E eu senti isso. Eu fui para uma mentoria um tempo atrás, onde o nível tava algum degrauzinho acima. Eu precisei gastar muita energia para conseguir pegar, sabe? Se eu tivesse um degrau para baixo, assim, eu iria subir mais rápido. Parece que a impressão que dá é que a gente sobe ainda mais rápido. Porque se a gente vem numa informação muito pesada de cara, a pessoa não consegue conectar. E aí ela não consegue dar o passo porque ela fica presa, né? Então, isso foi uma coisa que aos poucos eu fui percebendo também. A gente precisa ir em frequência, a gente precisa subir no degrau por degrau, né? Quando você estava fazendo 8 mil, você falasse para você, ó, mentoria para 100 mil. Você fala, eu não vou entrar, porque não vai, não, cara, não vou chegar, né? Uhum. Agora, a hora que você vê 20, os 50 já tá ali, eu já consigo enxergar. Como ainda, não sei e tal, mas eu já consigo enxergar. A hora que você bater 50, você vai falar, ó, peraí, se eu sair, multipliquei por 5 aqui, por que eu não posso multiplicar por 2? Então a gente começa a elevar o nível de frequência para ver também até onde eu quero ir, mas aí fica tudo mais possível, né? Então, nesse sentido, o conteúdo, o conhecimento também é nesse contexto, assim, tem todo um cuidado
para não ser over, né? Para não passar do ponto. E hoje você vê diferença, assim, você vê diferença na sua atuação, não no conteúdo técnico, porque você é bom no que você faz tempo, né? Mas você consegue ver diferença na condução, no como você olha para o negócio e tudo mais. Consigo. É bem. Tem hora que eu paro, eu fico pensando, né? Nossa, lá atrás eu fazia assim, errei bastante ali. Mas não Uhum. é o errar, porque a gente não sabia, né? Pra É gente um era erro certo. inocente, É. né? Eu falo que tem o ignorante, no bom sentido, quando eu não sei Uhum. de algo, né? Eu ainda não sei de algo, eu sou um ignorante daquilo. Acho que nós, seres humanos, vamos ser ignorantes na maioria das coisas, Uhum. né? Agora, eu vejo muita gente irresponsável, que é a hora que eu já aprendi ou já ouvi falar e eu continuo num padrão de não executar. Aí eu tô sendo irresponsável, eu não sou mais ignorante, eu sou irresponsável. Eu acho que é muito pior, né? Quando eu não sei de algo, beleza, eu tô numa zona ali que tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente sabe, aí já começa a ficar sério, né? É, eu era o ignorante, Aham. porque eu não sabia passar informação. Teve uma frase que você falou uma vez, e teoricamente faz sentido. O, não é o cobrar caro, é cobrar o justo, né? Uhum. Então, mas assim, cobrar caro é bom pro seu paciente, porque o barato é barato. Fazer de qualquer jeito. A hora que você põe um valor ali e aí você mostra pro paciente e fala, ó, você tá gastando isso comigo, dê Uhum. valor, Uhum. até o tratamento melhora. Sim. Ele leva Né? mais a sério, Então né? foi aonde que eu comecei a ver muitas melhoras em alguns pacientes. Antes eu tinha medo de perder paciente. Depois que eu comecei a mentoria com você, eu acho que eu já deletei uns 4 pacientes. Você que deu. Não, eu virei para eles e falei, olha, Tá bom. Se eu não quero. para de gastar dinheiro comigo. Você não faz o que eu quero, aí depois você vai falar que é culpa minha. Que eu não dou resultado, Né? né? Mas eu tinha medo de perder aqueles R$ 100 daquele paciente. Hoje não, porque eu sei que se ele sair, tá vagando o horário para um que vai dar valor. Uhum. Né? Então mudou muita coisa. Legal. Legal. E o que você consegue ver hoje, assim, pro futuro? Você entrou numa bucha agora que você vai tomar, né? Um ano aí, vou dar carrinho em vocês, no bom sentido. O que você vê, assim, pra frente, em termos de objetivo, de profissão, pessoal, assim, como é que você tá se vendo daqui a um ano? Pessoal, né? Claro, Casado? casado, né? Isso daí não tem, não Só, tem. primeira coisa é conquistar a esposa, que sua esposa já vai me amar, já. Já ela, não, mas ela quer, ela já queria faz tempo. Eu que mesmo nessa parte eu fui muito seguro, né? Eu falei pra ela, falar, olha, já vi muito, né? Por mais que ama, a hora que falta o dinheiro, o amor Sim, sim, acaba. sim. Então vamos devagar pra gente fazer tudo bonitinho e eu não quero ver brigas que eu já vi, né? Tá. Então é um arquétipo meu ali que eu sei que eu tenho, então eu me defendo demais dele, eu não quero passar por isso, Uhum, né? uhum, Esse é o pessoal. Profissional. É... Eu não é me achar, não é me colocar no pedestal, mas faz 15 anos que eu tô lá, eu atendo a região inteira, eu sei que eu sou a referência, junto uhum. com outros que Sim. têm, né? Tipo assim, eu sou a referência dentro do meu nicho ali, né? E tem os pacientes que indicam, então eu tenho um fluxo, né, de pacientes, mas eu quero ainda ser mais ainda referência, né? Que foi o que a gente conversou. Conseguir passar mais conhecimento para mais pessoas no sentido de informação, né? Tá mais na mídia para deixar as pessoas um pouco mais cientes do que é um tratamento a não ser o cirúrgico, Uhum. né? Para coluna,
para outras articulações, para as dores, né? Que o tratamento não é só medicamento, não é só cirurgia, que tem um caminho muito diferente para o paciente se reabilitar, que o tratamento também não é só a minha parte, né? Hoje eu delego muito para o paciente, eu acho que isso daí foi uma coisa que a mentoria também me ensinou, Tá. que eu não sabia fazer, né? Conversar com o paciente e falar, olha, eu sou bom até aqui, daqui para frente eu dependo de você, Uhum. né? Então isso me fez um posicionamento onde o paciente falou, opa, é melhor eu fazer, senão eu perco ele também, né? Sim. Então o profissional meu seria esse, pessoal, o casamento mesmo. Ah, eu acho que seria essas duas metas mesmo, assim, que eu vejo, né? E sempre, né? Eu acho que a frase que mais pega pra gente hoje é conseguir aquela saúde, família, trabalho, né? Que é a do Joel, né? Que Uhum. no final ela põe. Você pode colocar uma na frente, mas tenha um prazo para isso, Sim, sim. né? É isso que eu gostaria para mim no futuro. Legal, muito bom. O que acontecendo isso, 2023 estaria com. Porque quando eu falo de metas, assim, normalmente eu coloco e peço também pro pessoal que tá perto de mim colocar poucas metas, né? Então a gente vê assim, é, eu quero isso, isso e isso. Então tá muito bem claro. E essas coisas são palpáveis, né? E aí, principalmente quando você tem métricas aí para mensurar isso, né? Então, o que é me tornar referência, né? Isso a gente vai desenhar muito bem agora, esses 2 dias que a gente vai ficar aí imerso presencialmente. O Lucas veio gravar e amanhã, que no caso amanhã está gravando aqui, não vai sair esse podcast hoje, então, mas no dia 11 e 12 de fevereiro a gente vai estar tendo aí aqui uma imersão com 10 clínicas só, focadas realmente nesse crescimento, né? Que é o acelerador de clínicas. Então, dentro desse projeto, a gente vai olhar para métricas, a gente vai olhar um trabalho que vai ter que ser feito com o Lucas para ele conseguir aí. Eu não sei se é o objetivo dele, mas eu tenho os objetivos meus com os meus mentorados também. Mas a ideia é projetar o Lucas para 2 ou 3 vezes mais o valor da consulta de hoje, mantendo o giro de pacientes dele, né? E um pouquinho mais para frente aí, quem sabe ampliar, sair só do consultório e tal, manter um giro aí. Para isso, a gente vai precisar trabalhar muito posicionamento, né? O que a gente vem conversando assim. Então, o Lucas vai ter que acelerar um pouco as redes sociais. A gente vai trabalhar talvez uma entrada dele com em rádio, televisão, na região, né? Para ele conseguir aflorar o posicionamento, ser visto como uma autoridade cada vez maior ali. E aí sim a gente tanto aumenta o número de clientes e automaticamente é um processo, né? A gente sobe o número de clientes, sobe a ponto de não ter mais horário, sobe preço, esvazia o número de clientes, sobe horário, preço, e vai indo até chegar num nível ali que para ele tá confortável e a gente bateu o valor de faturamento adequado aí com a margem de lucro extremamente alta, né? Então, isso é o que eu tenho para você. Uhum. Espero que esteja condizente com o que você pretende aí, mas essa estratégia já está meio montada já para a gente conseguir chegar, né? Então é muito feliz pelos seus resultados, assim, muito feliz pela oportunidade que você me deu e que você se deu, né? Acho que é quando a gente pensa, pô, tá meio difícil e tal, mas eu acredito, né? Eu acredito, vamos, porque a gente precisa dar espaço também, porque eu fico pensando assim, se tá tudo perfeito, né, aí não precisa de mentor, pô. Tá? Ah, eu tô cobrando o preço que eu quero, atendendo o número de pacientes que eu quero, eu tenho gestão financeira boa, eu tenho dinheiro guardado, eu já tô quase aposentando aqui, por que que você quer mentor? Não precisa, né? Mas muita gente não tem não dá esse passo de fé. E aí existem dois motivos, né?
Um deles é porque a pessoa não acredita nele mesmo, e o outro é porque não acredita no mentor. Um dos dois, né? E para dar espaço a gente tem que ter os dois. Então, acho que é muito legal isso, você ter tido esse passo de fé. E sem dúvida nenhuma, quase 3 vezes mais, acredito que tenha valido a pena, né? Muito. E não é. A gente tá batendo esse papo aqui, não é que o Lucas tá na minha frente, que ele. Eu sei que ele é um cara que valoriza pelo tanto de gente que ele indica pra mentoria. Né? Ele é talvez um dos caras que mais indico, apesar de várias outras pessoas terem tido resultados iguais ou melhores ainda. Mas é um cara que abraçou o processo ali, né? Então, é Isso, isso, Mendes. isso assim, né? Igual, um que eu indiquei é da físio, o outro, né, que entrou é educador físico. O que acontece é a nossa área, né, vamos dizer assim, ela não tem um valor agregado, né? Ela poderia ter, mas não tem. Então isso me dói, sabe, de ver também colegas passando por. E aí tem. Até me perguntaram: pô, cara, mas você vai indicar, meu? É concorrente. Não é concorrente. Só na minha cidade tem 100 mil habitantes. Eu atendo 10 por dia. Aonde que tem concorrência? Não dá conta, né, de Não atender todo dá. mundo. Então por que que eu não vou indicar para ajudar outras pessoas Uhum, para ir sempre valorizando mais e aí sim sim, todo mundo poder crescer? perfeito. Uma ótima colocação isso, né? Que às vezes a gente fica com medo e, na verdade, quanto mais elevado for o nível, mais fácil é de mais pessoas perceberem valor agregado em tudo. Realmente isso é importantíssimo. Muito bom. Cara, deixa uma mensagem final aí. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para seus pacientes, Certo. até porque eu dou um corte aqui para te dar de presente. Perfeito. Você usa lá no seu Instagram. E depois uma mensagem final para os profissionais aí, algo que você queira falar e que faça sentido para você. Tá. Para os meus pacientes, né? Tantos pacientes que já são pacientes, os que me veem na rede social, mas não são, e os que vão vir a ser, né? Ah, minha missão ali dentro do consultório é me entregar o possível para te ajudar a ter a qualidade de vida que eu desejo a todos e a que eu busco também, Uhum, né? Claro que queremos ajudar todo mundo. Alguns têm que passar por nós, mas não vai ser nós que vamos resolver. Mas eu tô lá para doar o máximo possível e fazer o máximo possível para que em uma consulta, duas, três, que leve 10, mas que depois eu escute de uma pessoa indicada. Olha, eu estou vindo porque a pessoa veio aqui e ela ficou boa. E foi graças ao que você fez e o que você pediu para ela fazer. uhum, Então a minha mensagem é essa, minha missão é essa ali, dentro do consultório. legal. Né? É o que eu quero quando qualquer paciente que chega ali, é eu me doar o máximo possível para ver um sorriso de volta no rosto dele. Show de bola. Né? E para os profissionais, né, colegas de qualquer área da saúde, que é né, a sua linha, Uhum, perca o medo de encarar o desafio, né? Eu sei que é uma área competitiva, sim. aonde que às vezes a pessoa fala, eu vou aceitar esse valor, porque se não tem 10 que vai pegar. Só que ficar nisso pode ser o início para começar algo, né? Para Uhum, ganhar experiência ali, mas não é a meta de vida. E eu sei que fica frustrante, porque sim. não dá para dar a qualidade que o paciente merece. Uhum, Então, invista, eu é o merchan mesmo, né? Igual você falou, eu indico mesmo, né? A pessoa fala, eu queria, pô, você ganhou, você tá conseguindo, você tá fazendo. Pô, cara, vai atrás, faz, conversa com o hash, porque faz muita diferença. E não é só dentro do consultório.
A sua mentoria é para o consultório, mas muda todo o padrão de vida. Graças a você, eu estou lendo mais, porque a gente quer buscar conhecimento. Antes eu viajava escutando música, hoje eu só viajo no carro escutando podcast. Na academia, o meu treino é escutando podcast em vez de música. Então, o conhecimento que eu adquiri nesses 6 meses não se compara. Legal. E eu agradeço a oportunidade, né, que você me deu no início da mentoria, de confiar e de estar aqui também, Hash. Show de bola, cara. Muito obrigado aí. Fico muito feliz e acho que o que você falou de mentoria para o consultório, mas na verdade transforma a vida, essa é a minha missão real, né? Que o meu foco está cada vez mais forte. Quando eu falo casamento, não é mentira, não, cara. É ver famílias construídas mesmo e solidificadas, aquilo que você falou. Pô, a questão financeira arrebenta com família. Na verdade, é o maior índice de separação por conta da parte financeira. Então, quando a gente pega estruturas familiares que estão se dissolvendo por conta de questão financeira, porque a pessoa não consegue enxergar um próximo passo, não consegue. E pessoas mesmo, independente de ser casado ou não, mas que estão ali insatisfeitos. E aí isso gera uma estagnação na vida da pessoa mesmo. Então, acho que a transformação de famílias através da carreira, que eu acredito muito nisso mesmo, e eu acredito na saúde, eu acredito. Então, o que eu vivo, eu tento passar, né? Nada que eu falo não é o que eu vivo. A gente não tem uma vida perfeita, longe disso, e também nem quero. Mas a ideia é essa mesmo, de poder plantar uma sementinha ali, e depois cada um que desabroche da melhor forma possível. Muito feliz aí pela presença. Tá, você foi o primeiro mentorado a ser entrevistado, pretendo fazer isso Que com mais honra. frequência aí. E vai ser um prazer. Amanhã a gente também tá junto aí mais 2 dias inteiros. Amanhã não, né? 2 dias, sábado e domingo. E é isso, galera. Um podcast um pouco diferente, contando um pouco de uma história, uma trajetória. E quero daqui 1 ano, 2, tá contando aí novas fases do Lucas e de outras pessoas também que a gente tem ajudado um pouquinho aí a mudar. Valeu, um grande beijo para todo mundo. Até a próxima.